Olá! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Dando continuidade à nossa leitura comentada do livro de Atos dos Apóstolos, vamos dar início ao capítulo 14 e leremos até o versículo de número 7. E diz assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. O que nós lemos antes? Que Paulo estava em Antioquia, ele, como de costume, foi à sinagoga local e lá eles já haviam falado de Paulo e Barnabé e dos milagres que os cristãos estavam sendo instrumentos de milagres, né? Então eles deram a palavra para Paulo lá na sinagoga, e onde Paulo discorreu, conforme já falamos, sobre o Antigo Testamento, profecias, etc., e fez a ligação com Jesus Cristo, falando inclusive da palavra de salvação, né? Houve uma grande comoção por parte das pessoas, do povo, né? Tanto é que convidaram Paulo para pregar novamente no sábado seguinte. Nesse sábado seguinte, então, houve uma explosão demográfica, vamos dizer assim, na sinagoga. A sinagoga lotou. Então houve uma conspiração contra os discípulos e os discípulos foram expulsos da cidade, onde foi usado até a simbologia de limpar o pó dos pés, né? É uma expressão de desprezo. Quando você limpa o pó antes de sair da cidade, você está dizendo: não quero nada de vocês são pessoas desprezíveis. E eles limparam o pó dos pés e saíram da cidade, então foram para Icônio. Quando chegou em Icônio, a história se repete. Paulo vai para a sinagoga e começa a pregar. E a pregação dele, segundo o texto que acabamos de ler, era confirmada pelo Senhor quando, através das mãos dos discípulos, milagres e prodígios eram realizados. Nada diferente de Antioquia, os judeus ficaram revoltados, ficaram enciumados, né? Conforme a frase que eu usei até ontem. Xinga um homem, mas não mexe na religião deles. E era isso que os judeus estavam sentindo, eles estavam se sentindo afrontados. Então eles armaram um esquema para maltratar, para agredir a Paulo e, quem sabe, até matá-los. E o texto diz que eles, sabendo dessa conspiração, eles fugiram, foram para outras cidades. O que a gente aprende com esse texto? Duas coisas são importantes. A primeira é que eu tenho falado sempre, que os discípulos entendiam em seu coração a importância do Evangelho. Pregar para eles tinha mais importância do que qualquer outra coisa. Tanto é que eles eram perseguidos, eram torturados, eram presos, eram mortos, mas isso não os impedia de continuar pregando. Eu até usei uma figura de linguagem, né, que diz o seguinte: quando eles não estavam pregando, eles estavam pregando. Uma mera figura de linguagem para enfatizar a importância que aqueles homens davam ao Evangelho. Para eles, pregar era tudo. Paulo, em certa ocasião, chegou a escrever
que para ele viver era Cristo e morrer era lucro. Então Cristo estava acima de tudo. Então essa das duas lições, essa é a primeira, que Cristo deve ocupar o primeiro lugar. Né? Eu vi alguém em algum momento dando testemunho e falou assim, em primeiro lugar a minha família, depois a Deus, depois a não sei quem. Né? Ele colocou agradecimento primeiro à família, quando o agradecimento primeiro seria para Deus, né? Porque a família é bênção de Deus, a família advém de Deus. Então, é claro que o primeiro alvo sempre seria Deus. Então, para esses homens, Deus estava em primeiro lugar sempre, até mesmo em detrimento do seu próprio bem-estar, da sua própria saúde e da sua própria vida. É claro que quando havia oportunidade ou quando eles entendiam que era o correto a fazer, eles saíam e iam para outra cidade. Mas isso nem sempre acontecia. Muitas vezes eles ficavam até a morte, como foi o caso, por exemplo, de Jesus Cristo. Jesus poderia ter fugido, né? Ele poderia dar um estalo e viriam exércitos de anjos na sua direção para protegê-lo. Mas ele falou que não, a vontade do meu pai é que eu fique aqui e passe por esse martírio. Ele ficou. Mas em alguns casos havia a possibilidade dos discípulos fugirem para uma outra cidade. Até mesmo Jesus, quando era criança e foi perseguido por um exército numeroso e fortemente armado, ele foi levado por Deus, né, com consentimento de Deus, do seu pai, levado para o Egito para fugir de uma possível morte prematura, né? O que não aconteceu na segunda vez, quando ele já era homem. Então, a segunda coisa que nós devemos aprender é: ser cristão não é fácil. Sabe, é comum a gente ligar o rádio, ligar a televisão e ver umas pregações ali que dizem, né, que o Evangelho é um mar de rosas. Basta você determinar, basta você exigir, basta você botar Deus na parede, que Deus é obrigado a fazer. Né? Muita gente ensina isso, e infelizmente é um ensino completamente errado. Deus é soberano, para Ele são todas as coisas, inclusive o sacrifício. Né? Apesar que esse sacrifício, quando ocorre, ele vai ser regiamente recompensado. Né? Mas ser cristão não é fácil, não é moleza. Tá? Não é estalar o dedo que Deus faz como se fosse um servo seu. Tá? Não adianta querer fazer essa chantagem emocional com Deus, que isso também não funciona. O que funciona é você se curvar. Senhor, é a tua vontade? Foi assim que Jesus ensinou para a gente, né? Senhor, é a sua vontade? Então é isso que eu quero. Existe um macete que eu vou ensinar agora para as suas orações sempre serem atendidas. Jesus usava essa mesma, vamos dizer, estratégia. Não é bem estratégia, mas essa mesma postura. Antes de você pedir alguma coisa a Deus, pergunte a Deus o que Ele quer para você. Tá, vamos dar um exemplo. Você é membro aí de uma dessas seitas que aparecem aí na televisão, no rádio, né? Então você chega para Deus e fala: poxa Deus, eu queria ser mensageiro lá em Paris, lá em Amsterdã, lá em Nova York. Eu queria ser mensageiro lá, missionário lá em Nova York, lá em Paris. Né? Aí minha vida ia ser um paraíso, né? Imagine, em Nova York, em Paris, a minha vida seria um paraíso. Aí Deus fala para você: não, filho, eu quero que você vá lá para a janela 10x40. Eu quero que você vá lá para o meio do conflito. E aí? O que você escolhe? A vontade de Deus ou a sua vontade? Hoje é sexta-feira. Quarta-feira estávamos batendo papo, eu e o presbítero Rocivaldo, e isso está gravado uns dois vídeos atrás desse que eu estou fazendo agora.
né? E o presbítero Rocivaldo falava muito sobre essa questão da vontade de Deus, da vontade de Deus. Né? Ele falou que enquanto ele queria fazer a vontade do coração dele, ele quebrou a cara. Ele chegou a ser agredido, chegou a ser machucado por outras pessoas, machucado fisicamente, ele conta isso. Ao passo que a partir do momento que ele resolveu abraçar as coisas de Deus, as coisas mudaram. Tá? Até mesmo nas questões financeiras. Né? Ele deixou de vender VIP, hoje é um empresário de sucesso, é um homem que tem uma reputação na empresa dele aqui nessa região, uma reputação de um homem honesto, de um homem bem sucedido. Né? E ainda por cima é um ministro de Deus. Tá? Então ele fala que quando ele abriu mão de fazer a vontade do coração dele para fazer a vontade de Deus, as coisas abriram, as coisas se facilitaram para ele. Então o segredo não busque a sua vontade, busque a vontade de Deus. Jesus ensinou isso para a gente. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Você pode pedir isso. Senhor, se possível, afasta de mim esse sofrimento. Mas que não se faça a minha, se faça a sua. Porque, vou dizer uma outra coisa, porque muitas vezes aquilo que para você parece sofrimento, na realidade é Deus te glorificando. Quando a mãe de Moisés colocou Moisés no cesto, a mãe de Moisés disse: eu estou abandonando meu filho, um bebezinho, indefeso, no rio, abaixo. Enquanto a mãe de Moisés pensava isso, Deus pensava: eu estou preparando meu filho para ser líder do meu povo. Vocês estão compreendendo? Aquilo que a lagarta chama de morte, né, quando ela fala eu estou morrendo, a lagarta quando ela pensa nisso, né, eu estou morrendo. Deus está dizendo: eu estou criando uma borboleta. Pensem nisso. Nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Reflita nessas palavras. E não esqueça, as inscrições para o curso Conhecendo Deus através da Bíblia, inteiramente grátis, dos 7 anos de idade até os 107 anos de idade. Você só tem a preocupação de ligar para mim, me dar seu nome, seu telefone, para a gente combinar como é que o material vai chegar a você. Se porventura, durante as aulas, você tiver alguma dificuldade, você vai ter uma aula especial para você. Saber aonde você teve dúvidas, qual é a questão ali que você não conseguiu acompanhar, tá? E a gente vai trabalhando junto, ok? É só ligar para mim. Um grande abraço. Amanhã é domingo, amanhã a gente não vai estudar, mas segunda-feira a gente dá continuidade no capítulo 14, verso de número 8, tá ok? Os discípulos pregavam com toda dificuldade, mas a mão de Deus estava sempre com eles. O que você prefere? O conforto ou a mão de Deus? Tchau.